É muito comum, quando queremos iniciar ali os nossos primeiros aportes na aquisição de fundos imobiliários e com pouco dinheiro, como eu fiz, nos deixarmos levar pela ideia de que é melhor começar com os fundos mais baratos. No entanto, existe a possibilidade de a gente cair num erro muito grave, que é a má gestão da diversificação da carteira. E isso, com algum tempo, vai ter que ser corrigido. Muito prazer, eu sou o Nino Coussan e você está no canal Bora Investir? E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu disse que traria uma convidada e ela começaria ali a fazer seus primeiros aportes, mas infelizmente não foi possível, tá? Vai ficar para um próximo vídeo, mas o assunto abordado nesse vídeo aqui ele é muito importante e é de interesse obviamente para você que está começando. Assim como eu comecei há pouco tempo, é importante para que você não cometa o erro que eu cometi na gestão ali da minha carteira, a diversificação que não foi feita, tá? Então fica comigo até o final que você vai ver qual foi esse erro e como eu irei corrigir para que você não caia nesse mesmo erro e tenha que fazer essa correção, ok? Você que chegou aqui e ainda não é inscrito e não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo inicial, o vídeo que eu me referi agora, para que você acompanhe. Nesse vídeo eu mostrei minha carteira, mostrei os ativos que eu já havia comprado. E caso você não saiba, eu comecei a investir há pouco mais de um mês. Comecei no dia 27 de dezembro de 2022, estamos agora em fevereiro. Então há pouco mais de um mês foi quando eu fiz os meus investimentos, já mostrei os retornos que eu já tive. Então, caso você não seja inscrito, considere se inscrever, ok? Então vamos lá. E o erro comum que as pessoas cometem, obviamente eu cometi, foi de me deixar levar pela pressa de ter muitos ativos. O primeiro problema de você ter muitos ativos é a questão da administração. E eu tenho pouco dinheiro para fazer os aportes, isso eu não vou negar para ninguém. Então, quando eu tenho muitos ativos e pouco dinheiro para aportar, algum desses ativos vai ficar sem que eu aporte neles, sem que eu compre mais. Sejam as cotas, sejam os papéis das ações. Algum ativo vai ficar descoberto. Então, escolher bem os ativos que você vai adquirir é o primeiro passo para que você tenha uma boa carteira, tá? O primeiro passo para que você tenha ali uma carteira que vai te trazer um bom resultado sem dor de cabeça, tá? Como eu falei, os ativos ali, os fundos imobiliários, eles se dividem em classes, em setores de atuação. Nós temos os fundos imobiliários de papel, nós temos os de tijolo, nós temos os mistos. O que são os fundos de papel? Fundos de papel são os fundos que a receita deles é basicamente com os CRIs, o CRI como queira, que são os certificados de recebíveis imobiliários. São fundos bons, pagam bons dividendos e ainda mais com a nossa taxa de juros tão alta, com a inflação tão alta, na casa ali a Selic na casa dos 13%. Então nós temos aí fundos, os fundos de papéis que têm tido aí um desempenho muito bom no pagamento dos dividendos. À medida que é um fundo que está pagando bem, existe o problema da volatilidade. Por quê? Como é um fundo que está diretamente ligado à taxa de juros, quando essa taxa de juros começar a cair, o que é que vai acontecer com esse fundo? Ele vai receber menos dinheiro, a receita dele vai cair. Consequentemente, os valores que são distribuídos ali nos dividendos, eles vão ser diminuídos também. Menos receita, menos dividendo para ser distribuído. É uma matemática simples, tá? Então, seguindo essa lógica aí, qual é o outro fundo? Fundo de tijolo. São os fundos que têm ali os imóveis físicos, E aí eles também se dividem lá nos imóveis de varejo, logística, os galpões logísticos, os galpões industriais, shoppings, lajes corporativas, os prédios lá que as grandes empresas lá têm as salas lá com os escritórios. Então esses são os fundos de tijolo. E por fim, nós temos ali os fundos mistos, que são os fundos, como ele mesmo diz, ou fundos híbridos,
eles atuam tanto na área de papel, quanto na área dos fundos de tijolo, né? Então são bons fundos para você ter, porque justamente ele está ali no meio termo, né? Tem capital aplicado tanto em uma área quanto em outra. Isso é interessante. Então, como é que você faz uma boa diversificação da carteira? É quando a sua carteira ela tem, né, esses fundos aí. Você não tem só fundo de papel, você não tem só fundo de tijolo, você não tem só fundo misto. Você tem pelo menos um de cada ali que você vai conseguir gerenciar e aportar tranquilamente. Quando eu comprei vários fundos mistos. No caso, né, tenho 7, eu comprei 2 fundos mistos e comprei 3, se não me falha a memória, eu vou te mostrar daqui a pouco. E comprei 3 de papel. Comprei bons fundos? Comprei. Porém, eu cometi esse erro porque a minha carteira não está diversificada. E aí você pode estar se perguntando assim, mas qual a importância dessa diversificação de carteira? Eu gosto de fazer analogias, tá? Então, eu vou mexer um pouquinho, sempre no vídeo eu vou tentar mexer um pouquinho com a sua imaginação. Imagina comigo que você vai construir uma casa. E aí você vai contratar ali um engenheiro, ele vai fazer o projeto, ele vai dizer para você, olha, nesse terreno que você tem, você vai precisar de 12 colunas de sustentação. Fala, tá, beleza, você concorda com ele. Faz o projeto, vem o pedreiro que vai fazer a sua obra e diz, olha, você não precisa dessas 12 colunas, dá para economizar. Então, vamos fazer só 6, vamos fazer metade que você vai ter a mesma segurança, vai ficar tranquilo. A sua ideia é ter uma casa ali de um andar, você vai construir o térreo e um andar em cima. Você vai confiar em quem? Você vai confiar no pedreiro ou você vai confiar no engenheiro? Muitas pessoas confiam no pedreiro, né? Pela experiência e tudo mais, vai confiar no pedreiro. Só que eu te pergunto, uma casa com 12 colunas de sustentação, ela é mais firme ou é mais volátil em relação à casa com 6 colunas do mesmo tamanho? É óbvio que a casa com 6 colunas ela tem mais tendência a ruir do que a casa com 8 colunas, ou com 12 colunas, desculpa. Então, obviamente, a casa que tem menos sustentação vai ter ali a possibilidade maior de ruir, e isso é volatilidade. Entendeu? Quando se fala dessa diversificação, o que é que está se dizendo? Olha, você precisa construir uma base forte para seus investimentos. A diversificação de carteira é essa base. Porque quando você coloca vários ativos de uma mesma categoria, de uma mesma classe na sua carteira, você está colocando ali uma base fraca. E quando essa base ela começar a ruir, começar a tremer, vai desmoronar, você vai ter prejuízo. Eu já tive prejuízo? Sim. Sim. Tive desvalorização do meu patrimônio? Tive sim. Vou mostrar para vocês agora essa situação, ok? Vamos lá. Estou aqui na página do Status Invest. E como eu disse para vocês, é o site onde eu acompanho a movimentação da minha carteira. Não faço aqui os aportes por ele, tá? Não tem nada, não tem ligação nenhuma com corretora. Então é por aqui que eu acompanho, né? As movimentações, as variações, os proventos, os relatórios dos ativos. Mas vamos ao que interessa. Olha aqui na minha carteira, veja que não tem uma diversificação, tá? Não tem diversificação aqui. Eu tenho aqui de R$ 714,35, 64,7% dele está investido em fundos imobiliários. O problema não é esse, tá? Porque o meu foco é fundo imobiliário. O problema não é esse. 31%, 31,8% está investido em ações. Também não é o problema. E aí eu tenho 31%, eu tenho 2,7% em Fiagro, que são fundos do agronegócio, e tenho 0,2%, 0,6% ali em fundo de investimento. O problema aqui não é isso. Não é isso. O problema é que dentro da área aqui dos fundos imobiliários não há diversificação. Veja comigo aqui esse gráfico interessante. Veja que na área dos fundos imobiliários
eu tenho daqueles 66%, 30% deles está em fundo de papel, 27% está em fundo misto, 6% está em fundo de tijolo. Olha que discrepância. 6% em tijolo, 27% em misto e 30% em fundo de papel. O que seria aqui? Já que está ali na casa dos 60%, uma carteira bem diversificada estaria aqui no mínimo com 20, 20 e 20. 20% em fundo de papel, 20% em fundo misto e 20% em fundo de tijolo, tá? Deveria ser aqui essa diversificação, entende? Então, quando eu falo que a diversificação é importante, é porque realmente, então, a volatilidade da minha carteira, ela é muito grande, porque a maior parte dela está atrelada aos fundos de papel. E se a maior parte está atrelada aos fundos de papel, eu dependo exclusivamente da taxa de juros, porque fundo de papel depende da taxa de juros. Então, para eu receber bons dividendos, a taxa de juros tem que estar lá em cima. Carteira, composição. Ok. Fundo de investimento. E quais são os fundos que vão sair? Esse fundo vai sair, Cyrela. É um bom fundo, tá? Não é indicação de compra, mas é um bom fundo. Esse fundo vai sair, MCHF11 e VGIR11. Por que eles vão sair? O Cyrela, está aberto aqui em cima, ele tem esses fundos dentro dele, né? É um fundo de papel. Note que o VGIR11 está dentro do Cyrela e o VGIR11 também está na minha carteira. Qual é o problema disso? Além de ser mais um fundo de papel. Taxa de administração. Eu estou pagando aqui a taxa de administração para este fundo e estou pagando taxa de administração para esse fundo. Só que esse fundo aqui está contido dentro desse fundo. Então eu estou pagando 2 vezes a taxa de administração. Esse é um erro também que acontece muito. É não pesquisar a fundo os fundos. Aí outra situação é a seguinte. Eu poderia fazer isso aqui mais para frente, mas seria um problema para mim. Por que eu vou fazer agora? Quando você vende um fundo imobiliário, de certa forma você vai estar vendendo um imóvel. Já que você tem parte do imóvel, você vai vender parte do imóvel. O lucro que você tem em cima desse imóvel, dessa venda, ele é tributado pelo imposto de renda. Tá? Você tem que pagar em cima do lucro 20% ao imposto de renda. Mas tem um valor estipulado. E que valor é esse? R$10. Se você tem lucro a partir de R$10 com a venda de cotas de fundos imobiliários, você tem que gerar o DAF, né, que é o documento onde você vai declarar ali a venda, quanto você vendeu, quanto você teve de lucro e pagar os 20%. Então, para mim, é melhor fazer agora porque eu não vou ter lucro na venda de nenhum desses aqui que chegue a R$10. O problema é que, quando você faz a venda, todas as outras vendas que você fizer, vai somar ali. Você teve lucro de R$1 na primeira venda, teve lucro de 2 na segunda, teve um lucro de 5 na terceira e teve um lucro de 2 na quarta, somou R$10. Você vai ter que declarar essas vendas que você fez, as 4 vendas aí, e vai ter que gerar DAF para pagar os 20% desses R$10. Ou seja, R$2 vai para o imposto de renda. Então, quanto mais você lucra, maior, né, é a mordida do leão em relação aos seus ganhos, tá? Então eu vou fazer isso agora justamente por isso, porque para mim não é interessante pagar imposto de renda agora. Para mim não é interessante fazer isso. Então, tenho poucas cotas, vou fazer agora com as poucas cotas, tá bom? Então, essa é a razão por que esses fundos vão sair. Por que esse vai sair? MCHF11 é um fundo ruim? Não. É um fundo muito bom. Porém, é um fundo de papel. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá no portfólio.
É um fundo de papel e tem vários fundos dentro dele. A diversificação dentro desse fundo é muito boa. Ele é um bom pagador de dividendos, tá? Para o valor da cota dele, ele é um ótimo pagador de dividendos. Não é recomendação de compra, deixo bem claro. Mas se você quiser pesquisar a respeito e estudá-lo, fique à vontade. Então, para mim, não é interessante continuar tendo mais um fundo de papel, já que eu tenho o MXRF11, que também é um ótimo fundo. Muito estável, né? Já está há muito tempo no mercado. Então, é um fundo muito bom. Então, não tem por que eu manter esse outro fundo aqui. Não tem por que eu manter 2, 3 fundos de papel. Então, esse fundo vai sair e esse fundo vai sair. E vai dar lugar a mais um fundo de tijolo. Tá? Eu vou ficar com um fundo misto, que é esse daqui, porque é um ótimo fundo também. E eu vou colocar aqui no lugar desses dois que vão sair, um outro que é um fundo de tijolo, porque eu preciso fazer essa diversificação dentro da minha carteira, tá? Viu só? Então, para que você não caia no erro que eu caí, estude, tá? Pesquise bastante a respeito dos ativos que você pretende comprar antes de comprar. É um problema para mim fazer essa reestruturação? Não é, mas eu poderia ter evitado. Com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de estudo, um pouco mais de dedicação, eu teria evitado, né, ter que fazer toda essa movimentação dentro da minha carteira logo no início. Melhor seria não fazer, mas pior seria fazer mais na frente, né? Então, para você que está começando, estude bastante. Pesquise a respeito do fundo que você quer. Se você vai começar com R$100, existe uma forma interessante de você conseguir fazer os seus aportes com R$100 e ter uma carteira muito diversificada, tá? No próximo vídeo eu vou falar justamente sobre isso. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser justamente dizendo, olha, se eu tivesse começando agora, hoje, com R$100, o que é que eu faria? O que é que eu compraria? Então no próximo vídeo você vai ver como eu diversificaria a minha carteira. Então fica, né, acompanhando aí, fica ligado nas notificações. Não esquece de ativar aí o sininho na hora de você se inscrever. Te agradeço pelo seu like, te agradeço pela sua inscrição. Então não esquece de ativar ali todas as notificações, porque no próximo vídeo eu vou falar a respeito disso. Eu pretendo ficar lançando aqui os vídeos aos sábados e às quartas, ou aos domingos e às quartas, porque eu gravo no sábado e consigo editar ali no domingo e já lançar o vídeo ainda no domingo, tá? Para mim é complicado fazer a gravação no sábado e conseguir editar ainda no sábado, porque geralmente eu só consigo gravar tarde, por causa do barulho da rua e tudo mais. Eu não tenho estúdio, não tenho um outro local para fazer as gravações. Então acaba ficando um pouco tarde, e aí, né, acabo dormindo bem tarde fazendo aí a edição desses vídeos, tá? Mas eu vou tentar, vou me esforçar ao máximo para trazer mais informações, mais conteúdo de qualidade para vocês por mais vezes, né? Então aí sábado ou domingo e quarta-feira, porque eu consigo gravar o vídeo antes de quarta, consigo fazer a edição no domingo e quarta-feira eu consigo subir o vídeo, tá bom? Então, muito obrigado pelo seu tempo aí, pela sua dedicação. Pense bastante, estude bastante antes de você comprar os ativos, né? Não caia ali na pegadinha, não se deixe levar pela pressa de começar a ter muita coisa, porque muita coisa para administrar também é complicado, ok? Então, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, bora investir?